Vamos esperar alguém entrar. A gente esperar o pessoal entrar. Boa noite. Se puderem fazer a gentileza de me falando se o som está bom, se vocês estão me ouvindo. Agradeço. O som tá legal? Tá todo mundo me ouvindo? Estão me vendo? Tá cortando? Tá tendo algum problema de conexão? Tá tranquilo? Pessoal, boa noite, tá? Boa noite para todo mundo. Eu fiz aquela perguntinha a respeito de que temas que vocês gostariam que eu fizesse essa live de hoje. Amanhã eu farei uma nova live nesse mesmo horário e a dinâmica será a mesma. Ao terminar essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas daquelas, para vocês fazerem sugestões de temas. Amanhã pela manhã eu pego e coloco em votação os dois temas que mais aparecerem nessa caixinha. E amanhã, às 18 horas daqui, 19 horas horário de Brasília, eu faço uma nova live com vocês, tá bom? Dessa vez, ganhou o tema roteiro de atendimento. Confesso que eu fiquei feliz, porque Juiz das Garantias, considerando como nós estamos nesses últimos dias, esse é um tema bem complicado de falar. Mas, ao mesmo tempo, se vocês têm interesse de uma live a respeito de pacote anticrime, ao se encerrar essa, exatamente quando encerrar essa, o Dr. Douglas Odegardo, @Odegardo, ele vai estar fazendo uma live no perfil dele sobre o pacote anticrime, claro que com uma visão mais ministerial, que é a visão dele. Ele é promotor de justiça do Tribunal do Júri aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá? Então, quem quiser, fica à vontade, é só sair daqui depois e ir lá. Só não me saia daqui para ir lá, porque vocês têm que escolher um lado, né? E o lado que vocês têm que escolher é o lado da defesa. Tem que deixar as coisas bem claras. Então, muito obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que está mandando recado, obrigado ao doutor André Cora, que acabou de entrar. É um prazer ter todos vocês aqui. Em relação ao roteiro de atendimento, para que a gente não perca tempo, tá? Eu vou esclarecer alguns detalhes. É um tema que eu gosto muito, sempre é um tema recorrente em relação às perguntas que vêm na sexta-feira, na caixinha que eu abro toda sexta-feira à noite de perguntas, e eu sempre falo, olha, não tem muito que eu te dar, não tem como eu te dar um roteiro de atendimento num intervalo tão pequeno de resposta. Acredito que uma live é suficiente para a gente ter esse roteiro de atendimento. É uma coisa que eu me preocupei quando eu elaborei o treinamento Criminalistas de Sucesso, é uma coisa que eu me preocupei muito, que foi essa questão do roteiro de atendimento. Tá? Então lá a gente tem roteiro de atendimento para pessoas que te conhecem, para pessoas que não te conhecem, se por acaso tiver que fazer um atendimento via telefone, tem tudo lá, e aqui eu vou tentar passar o máximo que eu puder para vocês, não de forma tão aprofundada, mas da melhor forma possível, tá bom? Antes da gente pensar no roteiro de atendimento, a gente tem que ter em mente uma situação que ela acontece antes do atendimento, tá? Então para atender um cliente, normalmente você vai marcar esse cliente. E você vai marcar esse cliente através da marcação de um horário, tá bom? Um ponto importantíssimo, eu não falo só isso no treinamento Criminalista de Sucesso, mas eu falo também no e-book que eu fiz de como crescer na advocacia criminal. Não se atrase, tá? Não se atrase. É uma ilusão a questão do atraso. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu tenho com pessoas da área médica, tá? Mas o ideal é que você não se atrase. O médico tem o costume de se atrasar, advogado não pode se atrasar, muito menos o advogado criminalista. Aí a pessoa do outro lado às vezes me questiona e fala o seguinte: pô, Marlon, mas o atrasar não dá a impressão de que você é uma pessoa ocupada e ser ocupado é bom? Pode até dar essa impressão para algumas pessoas, mas não para a maioria, com certeza. Atraso dá a impressão de desorganização, tá? Desorganização para um advogado criminal é muito ruim, muito ruim. Então a desorganização ela pode dar um grande problema. E você tem que ter organização como advogado criminalista, ainda mais do que de outros casos. Se você é advogado civilista, você não precisa ter tanta organização quanto um advogado criminalista. Isso é natural, tendo em vista a intempérie da própria profissão. Eu estou aqui falando com vocês numa live e pode ser que aconteça, não é sempre, é raro, mas pode ser que aconteça no meu telefone tocar e o cara falar assim: Marlon, meu filho acabou de ser preso.
eu vou ter que falar, pessoal, desculpa para vocês, mas eu tenho que fazer um atendimento e eu vou daqui para a delegacia. Então, se você está fazendo isso, se você está dentro dessa dinâmica, se você está dentro dessa lógica, se eu estiver nesse momento fazendo um prazo fatal de alguma coisa que vai acabar o prazo hoje, como que eu vou atender esse cliente na delegacia? Eu vou ter que não pegar esse cliente para fazer esse prazo fatal de hoje, sendo que esse prazo poderia ter sido feito antes. Então eu tenho uma filosofia de trabalho, eu faço as coisas no dia que elas saem em prazo, no máximo 1, 2 dias depois. Se tiver uma coisa, se tiver aberto muito prazo naquele dia, eu não consegui dar conta naquela dinâmica naquele momento. Para quê? Para que no momento em que aconteça algo urgente, eu esteja plenamente apto para sair do que eu estiver fazendo e atender esse algo urgente. Então, essa lógica de organização é o que você tem que levar para o pré-atendimento. O que significa que você não pode se atrasar no atendimento para não passar para o seu cliente a impressão de que você é uma pessoa desorganizada, tá? Caso aconteça de você ter que desmarcar um atendimento por causa de uma situação urgente como essa, então eu costumo marcar atendimentos para amanhã, principalmente, quando eu não tenho aula, e às vezes, vocês sabem que a Polícia Federal normalmente ela age em operações pela manhã. Difícil a Polícia Federal fazer operações fora do horário matutino. Então, às vezes acontece, você marcou um atendimento e teve uma operação da Polícia Federal. Aí você vai ligar para aquele seu cliente, você não vai pedir para a sua secretária, caso você tenha uma secretária ligar, você vai ligar para o seu cliente e falar, olha, eu tenho que pedir desculpas, eu vou ter que fazer um atendimento, eu tenho um cliente que está com um problema, esse atendimento é um atendimento urgente, então eu terei que fazer esse atendimento, todos os meus clientes, eles são tratados de maneira igual, então eu sei que nós tínhamos um combinado, mas eu vou precisar desmarcar com o senhor e marcar para outro dia, ou marcar para mais tarde, ou marcar para depois, você vai tratar isso com o seu cliente. Essa impressão que você vai passar para o seu cliente é uma impressão diferente, é uma impressão de que você, 2 pontos, primeiro, se preocupa com os seus clientes, porque você está deixando de atender um cliente novo para atender um cliente antigo. E segundo, que você não está desesperado pelo cliente novo. Esse desprendimento passa a impressão ao cliente novo de que você é uma pessoa, uma pessoa que já tem uma estabilidade financeira, uma tranquilidade a ponto de você poder abdicar daquele cliente. E se você tem essa estabilidade, partimos do pressuposto que você tem condições financeiras. Se tem condições financeiras é porque você recebe bem dos seus clientes. Se você recebe bem dos seus clientes é porque você é bom. Tá? Então nunca se atrase para um atendimento. Isso é básico e é o pré-atendimento. Dentro do atendimento, você também tem um outro elemento que ele vem logo antes. Quando esse cliente for marcar, se for você, que ele for marcar diretamente com você, ou se for com uma secretária, secretário, passe para eles essa dinâmica. Sempre tente alcançar o máximo de informações que você puder a respeito desse cliente. Fazendo um adendo aqui, pessoal, como eu estou ao vivo, caso você tenha alguma dúvida a respeito de atendimento, você pode fazer pergunta aí, tá? Eu só recomendo que você espere chegar mais ao final, porque eu vou falar bastante coisa sobre atendimento e às vezes eu já posso esclarecer sua dúvida no meio do caminho. Então aí no finalzinho, se restar alguma coisa, eu provavelmente não vou chegar até 1 hora de live, então se restar alguma coisa, a gente faz um bate-papo final a respeito dessas dúvidas. Voltando. Então quando você vai marcar o atendimento, você ou sua secretária ou secretário, você tem que tentar arrancar o máximo de informações do seu cliente possível. Por quê? E eu digo isso principalmente para você que está iniciando na advocacia criminal. Porque quando você tem um pouco mais de experiência, você acaba tendo um olhar diferente para aquele caso do que quando você não tem. E um conhecimento técnico jurídico, logicamente, diferente daquele cara que está começando. Tá? Não tem como a gente comparar o conhecimento, isso não é ser presunçoso. Não tem como você comparar o conhecimento de alguém que começou na advocacia hoje do meu, que já sou professor de direito penal há quase 10 anos. Então, logicamente, que eu tenho mais memória em relação às coisas e mais experiência para, em sendo apresentado a um caso de imediato, já conseguir pensar em soluções dele em um momento. Se você está começando, que você não tem esse background que eu tenho nesse caso, ou um advogado mais experiente tem, você tem que raciocinar de um jeito que você não passe essa inexperiência para ele. Ou seja, você tenta pegar dele o máximo de informações. Assim, ele está querendo bater um papo. Bater um papo com vocês aqui. Você tem que pegar do máximo de informações para que você possa se preparar para isso. Ou seja,
Você vai conversar com o seu cliente vai dizer, não, doutor, o meu filho está preso por, vamos pensar num crime, por estelionato. Aí você vai tentar descobrir, mas como que aconteceu? Como é que foi? Como é que foi a dinâmica? Por quê? Você vai marcar o seu cliente, mesmo que você marque ele para daqui a 2 horas, tá? Eu disse no e-book também, e eu defendo que o ideal é que você não marque de imediato, mas nós somos criminalistas. Às vezes a coisa está feia ali na hora, e quando é prisão você tem que marcar para o mais rápido possível. Marcou para daqui a 1 hora. Você tem 1 hora para aprender tudo que você puder a respeito de estelionato. Você tem 1 hora para você ler o artigo 171 do Código Penal 1000 vezes, para você olhar a jurisprudência a respeito do estelionato, para você procurar estelionato no Google, para você verificar outros casos, outros exemplos de estelionato. Para quando esse cliente chegar para você, aí você estar completamente preparado, tá bom? Então você vai tentar arrancar essa informação antes para você estar preparado para conversar com o seu cliente. Aí vai chegar o momento do atendimento ao cliente. Tá? O doutor perguntou se pode ser feito atendimento no local de escolha do cliente. Eu não vejo qualquer problema a respeito disso. Se o cliente quiser escolher um local, o ideal é que você chegue a um meio termo, mas não vejo nenhum tipo de problema de escolha. Inclusive, eu gosto de atender fora do escritório, em café, em restaurante, esse tipo de coisa, até porque o cliente criminal é um cliente que ele depende de uma privacidade um pouco maior. Então, se no meu escritório está escrito o meu nome na frente, as pessoas sabem que eu sou criminalista, um carro de um conhecido parado na frente do meu escritório, logicamente o cara vai perguntar por que esse cara está conversando com o Marlon, qual que foi a cagada que ele fez? Então, por essa questão de lógica, às vezes você conversa em outro lugar, porque aí você tira um pouco desse peso da advocacia. Inclusive, no meu antigo escritório, quando eu tinha sociedade, eu nem colocava, o nosso nome era uma sigla, até justamente porque as pessoas não tinham que identificar quem estava parado ali, estava falando com um criminalista. Voltando, agora vou falar da situação do que o cliente chegou no seu escritório, tá? E esse é o ponto mais importante a respeito disso. Deixa eu só tirar meu fio aqui antes que eu chute ele e arranque o celular daqui. O cliente chegou. O ideal é que você tenha combinado com o cliente, ou você ou a sua secretária antes, o valor do seu atendimento. Cobre atendimento. Cobre. Tem a tabela do OAB para isso. Eu sei que a tabela do OAB às vezes ela é difícil de você cobrar, mas o ideal é que você cobre a tabela do OAB. E se por acaso você não puder cobrar a tabela do OAB, tudo bem, tá? É a sua opção, você faz o que você bem entendeu. Eu não recomendo, mas é a sua opção. Mas cobre o atendimento. Por quê? Porque o cobrar o atendimento não é só uma questão de passar a autoridade. É uma questão de você empenhar o cliente antes. Então, numa venda, você sabe quando você vai comprar um carro e o carro vai demorar para chegar? O vendedor, ele vai te fazer pagar. Paga R$1.000, paga 50, sei lá quantos, normalmente é R$1.000, R$2.000. Não interessa que carro você vai comprar, o cara vai te pedir um valorzinho. Por quê? Aquele valorzinho faz com que você se comprometa com aquela situação. E a venda é feita de pequenos compromissos. O valor que você vai cobrar do atendimento, ele é o primeiro pequeno compromisso que você vai ter com o seu cliente. Ou seja, o cliente já vai estar pensando, mas se eu estou pagando atendimento desse cara, puxa, eu já tenho que pensar numa lógica de contratação. Você pode dizer para ele que, caso temos um contrato, eu vou abater esse valor do atendimento do seu contrato. Você faz ele ter o primeiro contato com você e logo o primeiro compromisso com você, tá? Vocês vão ver durante a minha fala de que atendimento é uma questão de emoção, não é uma questão muito de lógica, é mais uma questão de emoção. Só um esclarecimento, dessa vez eu não vou permitir que ninguém entre para a gente conversar ao vivo nessa live, tá? Na última vez acabou demorando mais do que eu esperava e a gente tem uma limitação de tempo. Mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar tanto por uma caixinha de perguntas que eu sei que tem aí para vocês poderem fazer, ou mandar por escrito aqui que eu farei o possível para responder todas as perguntas. Então, o cliente chegou. Marlon, então eu já perguntei para ele tudo sobre o processo, eu vou chegar para ele cuspindo solução. Não. Tá? Você precisa, antes de tudo, desenvolver uma relação de empatia. Então o cliente vai chegar, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, acho que não vai rolar, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite para o seu cliente e vai oferecer para ele um copo d'água, vai oferecer para ele um café. Se você tiver uma secretária, vai pedir para que ela traga, às vezes é melhor pedir para ela já trazer uma água e um café, para que isso já evite esse elemento e já mostre um pouco mais de autoridade no seu caso.
E depois você vai perguntar para ele o nome dele, como é que ele está, se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Você vai dizer que, ó, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista. Aí você, nesse momento, você já tem que saber se essa pessoa é uma pessoa que está procurando você porque ela te conhece, ou se essa pessoa é uma pessoa que está procurando você porque aleatoriamente alguém indicou do além e não tem nenhuma noção de autoridade que você tenha, tá? Essa live eu estou fazendo para você atender pessoas que não te conhecem, tá? Eu estou partindo do pressuposto que essa pessoa não tem uma noção de autoridade sua, tá? No treinamento, inclusive, eu tenho uma aula que é para pessoas que não te conhecem, uma aula para pessoas que já sabem da sua autoridade, porque a coisa é diferente. Você já tem autoridade, você pode eliminar algumas fases do que a gente está falando aqui. Então você vai dar um bom dia, boa tarde para a pessoa, vai conversar e você vai perguntar para ele o que aconteceu. Ah, mas eu já fiquei sabendo. Desculpa, pessoal, eu falei que eu ia chutar um negócio aqui, eu sou um desastre. Mas o que está acontecendo eu já sei. Não interessa. Você precisa começar a desenvolver com esse cliente uma questão de empatia. E não tem coisa que desenvolva mais empatia do que deixar que a pessoa fale, tá? Deixar que a pessoa fale e você, além de deixá-la falar, tem que se mostrar interessado. Aqui tem um ponto importante. Atendimento de advogado não pode ter meia horinha. Tá? Não é 10 minutinhos sentado conversando, fala o que tem que falar, vamos direto ao assunto e vamos resolver o problema. Isso não existe, isso não vai fazer com que você passe a autoridade e desenvolva todas as emoções que são necessárias para você conseguir fechar um contrato. Então não faça isso. No atendimento que você vai fazer, você não pode ter limitação de tempo. Ah, Marlon, mas aquele cliente que gosta de tornar o advogado psicólogo, vai acontecer. Às vezes a pessoa vai começar a falar, ela vai falar coisas que não tem nada a ver com o processo, coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que você vai ter de necessidade em relação àquele processo, mas não importa. Deixe ela falar, preocupe-se com o que ela está falando, importe-se com o que ela está falando. Quando você for fazer alguma pergunta pontual, pergunte a respeito do que ela está falando para que ela possa falar mais e você, enquanto ela está falando, está fazendo as suas anotações daqueles pontos que são efetivamente mais importantes. Tá? Você vai mostrar para ela empatia para você desenvolver para ela um laço de empatia. Normalmente a pessoa vai demorar um pouquinho para chegar no crime especificamente. Então evite você interromper ela e falar assim, não, mas eu sei que você não gosta do fulano, mas como que aconteceu o crime especificamente? Evite essa situação. Tá? Evite essa situação porque você vai, aquele laço de empatia que você estava criando no começo, deixando com que ela falasse, você vai quebrar ele no meio do caminho e isso já vai gerar uma aversão. Essa aversão pode causar um prejuízo grande. Então evite isso ao máximo, com certeza. Vai deixar a pessoa falar e logo depois que você deixa ela falar, encerrou ela, você percebeu que ela não vai mais falar nada a respeito, você aí vai efetivamente se apresentar enquanto profissional. Então aquela apresentação inicial, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista, ou vai falar a respeito, obrigado por ter vindo aqui, o fulano de tal te indicou, vou agradecê-lo, mas agora, depois que a pessoa já contou a respeito do processo dela, é o momento em que você vai efetivamente se apresentar. Então a pessoa terminou de falar, você vai falar, olha, eu entendi tudo que o senhor falou, fiz as minhas anotações. Durante a fala dele, peça desculpa porque você está fazendo as anotações, tá? Para que ele não fique achando que você está ignorando o que ele está falando. Eu fiz as minhas anotações e a gente precisa esclarecer alguns detalhes, tá? O senhor veio aqui, meu nome é Marlon, o senhor sabe muito bem, eu sou advogado criminalista há 10 anos, tá? Eu já vi o caso que o senhor está falando, eu já tenho experiência a conseguir conjecturar algumas coisas em relação ao que o senhor está falando, e aqui, nesse momento, ainda sem falar especificamente sobre qualquer tese processual, é o momento que fica tão importante duas coisas. Primeiro, se você tiver experiência. Segundo, se você não tiver experiência, que você tenha feito um bom marketing de conteúdo. Eu costumo defender com vocês que vocês têm que publicar textos jurídicos. Tá? Às vezes uma pessoa me pergunta e fala, Marlon, mas eu não vejo tantos textos jurídicos seus publicados. Realmente, se você for no Jus do Brasil, você vai ver 1 ou 2 textos que eu tenho publicados. Mas eu tenho 10 anos de profissão, eu já desenvolvi a minha autoridade em um momento que nós não tínhamos essa facilidade que a internet tem.
Hoje em dia, você publica os seus textos e não precisam ser textos muito técnicos, porque nesse momento do atendimento, mesmo que ninguém tenha lido o seu texto, você conseguiu publicar o seu texto no Jus Brasil. Nesse momento do atendimento, é o momento em que você vai utilizar esse texto. E vai ser da seguinte forma. Nós estamos usando um exemplo do estelionato. Então a pessoa vem e fala do estelionato, fala, não, porque fulano de tal ia comprar um carro, disse que não ia comprar, ou coisa do tipo, qualquer que seja o seu exemplo de estelionato. Se você tem experiência, o que você vai fazer? Você vai se apresentar, vai tentar passar a experiência de acordo com o tempo de trabalho que você tem. No meu caso, eu falo aí, eu trabalho há mais de 10 anos com advocacia, essas coisas. Se você não tem muito tempo, você vai omitir essa situação. Você não vai mentir e falar que você é experiente, mas você também não precisa falar para ele que você tem 1 ano de profissão ou 6 meses de profissão. Então você vai dizer, não, mas eu entendo, eu gosto muito desse assunto. Eu adoro esse assunto que o senhor está falando, eu gosto muito dessa questão do estelionato, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Aí, nesse momento, se você tiver experiência, você vai dizer o seguinte, inclusive, já trabalhei em alguns casos como o seu. Aí você vai mostrar casos que você efetivamente trabalhou. Fulano de tal, eu tive um cliente que fez isso, um cliente que fez aquilo, o resultado positivo foi esse, o resultado positivo foi aquele. Esse é o momento de você passar a experiência e mostrar os resultados. Deixa eu tirar do Wi-Fi. Eu estou de volta, vocês estão me ouvindo? Por gentileza, se alguém puder confirmar a respeito, se estão me ouvindo ou não. Ontem na live com o João eu tive que colocar no 4G. Então, voltando. É o momento que você vai mostrar o seu resultado. Obrigado para quem está mandando. Você vai mostrar o seu resultado. E se você não tem resultado, que é eu acho que é a realidade da maioria dos advogados de início de carreira, não ter um resultado para apresentar. Aí você vai ter que usar o que você fez com o seu marketing. Ao invés de você falar para o cliente assim, ó, eu adoro o tema que o senhor está falando, realmente eu gosto muito de trabalhar com ele, eu tenho casos e casos e casos e casos, resultados positivos, que vai ser muito bom. Você vai falar, olha, eu gosto muito do tema que o senhor está falando, é um tema que eu gosto, que eu me aprofundo muito. Inclusive, eu já publiquei um artigo sobre isso. Você vai mostrar para aquele cliente o seu artigo publicado no Jus Brasil, que ninguém viu, e que ninguém precisa ter visto. O seu artigo publicado no teu site jurídico, que ninguém viu. Se viu, ótimo. Se não viu, não importa. Ele está ali. Ele está ali para mostrar que você tem uma experiência anterior a respeito daquele caso que foi falado. Então você vai publicar lá um artigo de estelionato, um artigo de homicídio, um artigo de drogas, um artigo de alguma coisa, que são os casos mais frequentes, para que nesse momento, quando você tiver se apresentado depois do cliente falar toda a historinha dele, você apresentar para o cliente esse artigo. Você vai dizer, olha, inclusive esse artigo aqui eu escrevi faz não sei quantos anos, ou sei lá quanto tempo. Você vai mostrar para ele essa autoridade, tá? Essa questão de pesquisas na academia, que foi perguntado pelo Israel, você pode fazer, claro, Israel, mas dentro da academia, dentro da faculdade, o ideal é que você também já comece a publicar. Nós temos o Jus Brasil aí, outros sites em que você vai lá e manda um texto e ele é publicado na sua página. Você não precisa fazer nada, é só você mandar o texto e ele é publicado. É deixar de usar uma ferramenta gratuita à toa. Então você manda para lá e deixa lá, bonitinho. Eu sou acadêmico. Depois, quando você se formar, que você for alterar o seu cadastro do Jus Brasil e colocar advogado, esse seu cadastro do Jus Brasil vai aparecer em todos os teus artigos publicados. Então aquele artigo que você publicou quando acadêmico, lá embaixo no seu cadastro, que é o que vai estar, já vai estar aparecendo advogado. Então não vai precisar nem sair mudando nada do tipo, porque você agora evoluiu e você virou advogado. Então você publica para que você tenha esse momento de autoridade. Marlon, eu caguei porque que você falou nesses 2 anos. Eu sigo você faz 2 anos, mas eu caguei para esse negócio de marketing digital. Nunca publiquei patavinas. Eu vou perder o cliente por causa disso? Não. Mas você perdeu uma oportunidade de você mostrar para esse cliente a autoridade. E o desenvolvimento da autoridade é algo fundamental no seu atendimento. Tá? Então, passamos por esse segundo elemento, relembrando os elementos. Você não atrasa, você tenta arrancar informações do cliente antes dele chegar para você poder estar preparado para você fazer o atendimento. Você vai perguntar para ele novamente o que aconteceu para deixar ele falar durante o atendimento. Depois, você vai se apresentar e nesse se apresentar vai mostrar para eles ou resultados ou algo que possa embasar a sua autoridade. Tá? Então, é claro que eu nunca publiquei em sites assim nada sobre tráfico de pessoas.
mas a minha dissertação de mestrado é sobre tráfico de pessoas. Então eu posso falar para o cara, não, mas a minha dissertação de mestrado foi sobre isso? É claro que posso. Tá? Minha dissertação de mestrado é sobre tráfico de pessoas. Então parte do pressuposto que eu usei ainda 2 elementos. O mestrado e o tráfico de pessoas para dizer que eu tenho experiência e ressaltar a autoridade. Você vai definir aquilo que é o mais legal em relação à sua autoridade para que você possa colocar nesse momento, tá bom? Deixa eu tomar só um gole de água, porque a garganta está indo. Perdão. Depois disso, é o momento que você vai efetivamente falar do processo. Então você vai falar primeiro sobre o cliente, vai falar sobre ele, sobre o caso, você vai conversar sobre você, tá? Eu recomendo que você sempre tenha uma coisa que a gente chama de pitch de vendas. Raciocina comigo o seguinte: você tem 1 minuto no elevador para você vender o teu produto, que é o teu serviço para aquele cliente. O que você falaria em 1 minuto? Você tem que ter isso na sua cabeça, porque pode acontecer de uma situação como essa, tá? Voltando, depois você vai falar do processo. E aqui eu entro em divergência com uma grande quantidade de colegas, tá? Então eu quero deixar bem claro para vocês que as outras coisas que eu falei até aqui são até uma certa unanimidade em relação aos colegas. O que eu vou falar agora não é uma coisa exclusiva minha, mas é uma coisa que os colegas da advocacia criminal não praticam com uma certa frequência. E eu vejo isso como um problema. Ainda mais se por acaso você não tem a experiência e não conseguiu mostrar o resultado e a experiência no momento anterior. Se você não conseguiu mostrar o resultado e a experiência no momento anterior, é fundamental que você tenha um momento para você mostrar a sua autoridade. Se você conseguiu mostrar, não vai ser ruim que você tenha que falar sobre a sua autoridade, você possa desenvolver a autoridade, tá? Ou seja, no momento em que você for falar do processo, eu defendo que você tenha que falar tudo que passar na sua cabeça. Então você vai estar ouvindo aquele processo, ouvindo sobre aquele crime, ouvindo sobre aquela dinâmica, e você vai falar para ele: olha, eu já percebi alguns detalhes. Então, ele está preso, mas o estelionato ele tem uma pena de até 5 anos, se até 5 anos a pena é muito difícil, esse estelionato vai chegar a um regime fechado, então não tem lógica dele estar preso. Você vai traçar as estratégias que você vai desenvolver naturalmente, porque você estudou aquela lógica, o máximo de informações antes do seu atendimento, e você ouviu tudo que ele disse. Eu sempre digo para vocês todos, eu sou um cara que tem um treinamento voltado para a advocacia criminal, mas o meu treinamento é o segundo elemento. Antes de você pensar em fazer um treinamento sobre prática, você tem que ter a base teórica, tá? A base teórica. Então você tem que saber direito penal e processo penal. Se você ainda não sabe tanto direito penal e processo penal, você estuda antes do seu atendimento. Você simplesmente não deixa seu cliente sair dali achando que você não sabe do que você está falando, tá bom? Ou seja, dentro dessa dinâmica, essa é a hora que você tem para mostrar para aquele seu cliente que você manja daquele negócio, que você manja do que você está falando. Você vai passar autoridade por conhecimento. Por que tem pessoas que não gostam? E eu não vou dizer que é a maioria, mas pelo que eu tenho de contato com clientes, eu sei que muita gente não faz isso. Por que tem pessoas que não gostam? Porque a partir do momento que você dá uma boa parte das vezes, não tem como você dar todas as estratégias em uma conversa de 1 hora, sem conhecer o processo, sem ter lido os autos, não tem como. Mas você vai dar uma boa quantidade de teses para essa pessoa. Você corre o risco dela sair dali e ir contratar alguém mais barato. E chegar para essa pessoa e entregar todas essas teses. Tá? Isso não aconteceu comigo 1 ou 2 vezes. Isso aconteceu comigo várias vezes. Mas, primeiro, esse cliente que te procurou por causa disso, ele não ia te contratar. Tá? Ele não ia te contratar. Ele não tem condições, ou ele é uma pessoa mau caráter, ou qualquer coisa, mas ele não ia te contratar. Ele não sentou com você para te contratar. Ele sentou com você para te sugar. E você está sujeito a isso. Tá? Segundo, esse cliente normalmente é um cliente que briga por preço. E você nunca pode brigar por preço. Porque cliente que vem por preço vai embora por preço. O cliente tem que ficar com você pela sua autoridade. E terceiro, você, ao falar isso, e o cliente tendo ciência de que você está entregando para ele uma boa parte do processo, você está mostrando desprendimento. Nesse ponto, é bom a gente fazer uma aspas. Esse é o momento em que, se por acaso você não tem como passar para ele um
uma visão ampla daquele processo, que você faz um intervalo. E qual que é esse intervalo? Você vai dizer para o seu cliente, olha, eu não tenho como te passar uma visão ampla sem olhar o processo. Porque às vezes o processo é físico, não é digital, ou o processo tem segredo de justiça e você precisa de alguma coisa para poder ver. Você vai dizer, olha, eu não tenho como falar com você sobre isso agora, nem mesmo te passar preço, porque eu não sei o que está acontecendo nesse processo, eu tenho que dar uma olhada. E para olhar esse processo eu vou te cobrar X, que vai ser abatido de um futuro contrato. Você vai cobrar novamente desse cliente, por quê? Porque você está fazendo com que ele se comprometa com você novamente. Então ele se comprometeu com você para agendar o seu atendimento, ele se comprometeu com você em relação ao processo, então dificilmente ele vai quebrar esse compromisso por uma questão psicológica. Eu não estou falando de uma questão de lógica, eu estou falando de questões psicológicas, tá? Então, se por acaso você precisa olhar o processo para poder, para pensar em passar depois os honorários para esse cara, ou ter alguma noção, o que acontece em uma boa oportunidade de vezes, você pede um intervalinho e fala assim, eu preciso ver esse processo, vou marcar de novo para amanhã, eu vou olhar esse processo para eu poder te passar uma base. E eu vou te cobrar por causa disso, porque isso vai gastar meu tempo, porque eu preciso efetivamente estudar esse processo, e esse tempo é um tempo que eu estou deixando de expender para outros clientes, então efetivamente eu preciso te cobrar para isso, tá? Então, muito cuidado com essa situação. Aí se fez um intervalinho, você vai falar, então a gente se vê amanhã e vai continuar o atendimento a partir de amanhã, reiniciando o atendimento, só que de forma um pouco mais gradual, tá bom? Se por acaso você já tem uma noção, e normalmente, apesar de acontecer, acho que no começo é mais difícil de você ter necessidade de olhar o processo, tá? Porque os casos são mais simples. É diferente o cara chegar para mim aqui e procurar e falar assim, Marlon, a minha filha está presa porque ela cometeu estelionato. Vou te dar um exemplo de um caso que eu tenho. Não, ela alterava os boletos da empresa para o pagamento ir para a conta dela, e ela deu um golpe de sei lá quantos mil reais. Acontece. Mas o cara falando isso comigo aqui na frente, não precisa olhar processo nenhum. Eu consigo ter uma noção de amplitude com base no que ele está falando. O que é bem diferente do cara chegar aqui, um cliente, dos clientes que eu tenho, por exemplo, da Lava Jato, e o cara sentar comigo e falar assim, não, Marcos, isso aqui é um esquema de corrupção que tinha uma empresa tal, lá. Em 2 horas a gente não vai conseguir ter uma noção do amplo. Eu preciso ver esse processo para saber o que o Ministério Público tem daquilo que foi dito. Aí vai ter um dispêndio maior de tempo. Mas normalmente, principalmente no começo, porque esses casos eles não vão chegar para você no começo, é muito raro, a não ser que você tenha muita sorte, porque ele depende de autoridade para você conseguir. Normalmente no começo, acho que é um caso que não é simples, mas você consegue ter uma noção de lógica sem precisar olhar os autos. Aí você vai deixar os autos para você traçar a sua efetiva estratégia defensiva, tá bom? Então você passou para o cliente tudo o que você podia a respeito dessa lógica processual, inclusive tese defensiva que você imaginou naquela hora, inclusive coisas que se ele levasse para outro advogado, ele ia conseguir aplicar de alguma forma. Não tenha medo de levar para outro advogado, tá? Porque primeiro, o outro advogado não é você. Se você conseguiu numa conversa de 1 hora raciocinar tudo, o outro advogado vai conseguir pegar aquilo tudo que você falou para ele e às vezes colocar e começar uma dinâmica, mas no primeiro problema que tiver, ele não vai conseguir resolver. Porque ele não tem a sua capacidade de raciocínio. Então deixa que vá. Esse cliente normalmente volta. E eu falo com propriedade. Cliente que vai para procurar um advogado que não demonstrou autoridade para ele, na primeira cagada que esse advogado faz, ou que esse cliente achar que esse advogado fez, ele vai procurar alguém de autoridade. E ele sabe que ele vai ter que pagar mais por isso, inclusive. Tá bom? Então, voltando, você vai falar a respeito do processo. Agora, dentro dessa fala do processo, de todas as dinâmicas e lógicas que você tem em relação a isso, você precisa ficar atento a 2 emoções. A primeira emoção é a esperança e a segunda emoção é o medo, tá? Você tem que evitar, eu digo, não faça isso, fazer promessas para o seu cliente. Promessas, ele vai sair em 24 horas, vai sair em 48 horas, ele vai sair amanhã, eu vou resolver o problema de vocês, eu sou o mágico de Oz, eu vou pegar minha varinha mágica do Harry Potter e vou fazer ele sair de lá, ou eu conheço o policial, eu conheço o juiz, eu conheço sei lá quem. Primeiro, normalmente isso é mentira. Segundo, se o cliente ele está acreditando que o seu filho ou ele vai sair em 24 horas,
Se ele não sair em 24 horas, a decepção vai ser muito grande. Tá? Então, mesmo que, naquele caso especificamente, você tenha olhado aquela situação e falado, nossa, mas isso é uma coisa que vai ser muito fácil. Pode acontecer. Mesmo assim, você não fala isso para o cliente. Você não faz promessas para o seu cliente. É muito melhor que o seu cliente tenha uma noção de que aquilo ali pode gerar um problema e depois ele seja surpreendido com a positividade do que ele esteja com a mente positiva e seja surpreendido com a negatividade. Isso vai te queimar. Se o cara tá achando que ele vai ficar o resto da vida preso e em uma semana ele sai, meu Deus, você é o melhor advogado ou advogada na face da terra. Agora, se você prometeu que vai sair depois de um mês e ele não sai depois de um mês, ele pode até aguentar uma segunda promessa, mas na terceira promessa, meu amigo, tchau, ele vai procurar outro advogado. Então não faça isso. Além de ser desleal, além de ser mentiroso, além de ser um mau caratismo, isso vai acabar te prejudicando mais do que te ajudando. Ah, Marlon, mas eu conheço um advogado que faz isso e ele fecha um monte de contrato. Cara, ele nunca vai brigar no time de cima. Ele nunca vai brigar no time de cima. E segundo, por que ele faz isso? Porque ele está olhando para uma dessas emoções, a esperança. Ele está dando esperança. E o cliente ele vai fechar com você, normalmente não com uma lógica, mas com base em alguma das emoções. Aquela emoção que faz você comprar uma coisa que você não precisa. Sabe quando aparece alguma coisa que você não precisa e você compra e depois você fala, mas por que eu comprei esse negócio? Aí o que a doutora falou, com certeza é verdade. Além de tudo é perigoso, tá? O maior risco da advocacia criminal é você mentir para o seu cliente. Eu falo isso com propriedade, eu nunca menti para um cliente meu, mas eu conheço advogados que já se ferraram muito, inclusive pagaram com a vida, e eu não conheço nenhum caso que tenha acontecido disso que não tenha tido uma mentira para o cliente. Tá? Então, voltando à situação da emoção, a lógica da venda de um contrato profissional de advocacia é a mesma lógica da venda de uma TV, de um celular. Às vezes você não precisa daquilo e você sai dali com o celular. Por quê? Porque você foi pego pela emoção. E esse advogado que está prometendo um resultado, ele está trabalhando com uma emoção, que é a emoção da esperança. Ele está dando esperança para aquilo e a esperança faz o coração bater mais forte e acaba fazendo ele conseguir fechar esse contrato. Mas é um contrato mentiroso. Quando você constrói alguma coisa e você com um cliente está construindo uma relação, quando você constrói essa relação sem uma base firme, essa base ela vai ruir. Ela vai ruir, a sua máscara vai cair durante o processo. Por isso que eu digo que essa pessoa, ela nunca vai jogar no time de cima. Nunca vai. Eu conheço um monte de gente que trabalha assim. Eu conheço um monte de gente que já levou cliente meu assim e que esse cliente acabou voltando. Porque passa uma semana a pessoa não sai e ela vem me procurar. Ela fala, mas você me disse que era difícil porque, como eu disse para você de falar do processo também é uma questão de você passar pela dificuldade. Então, olha, isso não é fácil. O juiz daqui é assim, o juiz daqui é assado. Você vai passar essa dificuldade, tá? Aí eu falo para a pessoa, olha, não vai sair, esquece, tá? Esquece, você não vai sair agora, você vai sair talvez no STJ, porque eu conheço o tribunal daqui, conheço o juiz daqui, esse juiz, e aí você tem que ter esse seu estudo prévio para você efetivamente conhecer o tribunal e o juiz. Então o seu juiz é o juiz da X vara do tribunal do júri, e o juiz da X vara do tribunal do júri, a não ser que você tenha um vídeo que você estava em outro país na hora do crime, ele não vai te liberar. Então você tem que falar isso para o cliente. Ah, mas o tribunal, se você der muita sorte de cair na mão de um desembargador, você sai, senão você não sai. A chance que você tem é no STJ, e o STJ vai demorar 1, 2 meses para chegar lá. Porque esse cara, às vezes, ele sai, vai procurar outro advogado, como eu disse, que vai mentir para ele, e esse advogado vai conseguir levar esse cliente. Mas a partir do momento que tiver a primeira decisão judicial desse juiz, que você disse que ia negar, negando, ele vai falar, opa, o Marlon estava certo. O Marlon falou que ia negar, o juiz negou. Quem que sabe mais? O Marlon que falou que o juiz ia negar, o juiz negou? Ou esse manezinho aqui, perdão, que disse que ele ia sair em 24 horas e ele não saiu em 24 horas? Para quem que ele vai procurar depois? Tá? Voltando. Mesmo esse cara se aproveita da emoção, ele se aproveita da esperança para ele conseguir fechar o contrato. Normalmente, a emoção que nós utilizamos para fechar um contrato criminal é um misto do medo e da esperança, que você tem que saber trabalhar. Como? Eu não estou falando para você mentir para o seu cliente. A realidade dá medo. Hoje em dia, a gente não consegue mais olhar para um caso e dizer para a pessoa que pena que ela vai tomar.
Tá? Antigamente você olhava para um caso e falava assim, não, mas não se preocupa, a pena disso aqui é de 2 a 12, mas você vai tomar 2. Então, cara, isso aqui é mais tranquilo, no final a consequência é menor, a consequência é um sursis ou algo do tipo. Hoje em dia não tem mais como fazer isso, porque os juízes estão cada vez mais doidos. Então, às vezes, um caso que deveria tomar 2, vai tomar 8 num crime de pena de 2 a 12. Então, não tem como você passar essa previsão. Então, o que você vai falar para esse cliente? Olha, o crime que você está sendo acusado é um crime que ele tem uma pena de até 12 anos. Se por acaso você pega uma pena de 12 anos ou maior do que 8 anos, o regime inicial ele vai ter que ser um regime fechado. Então você vai ter que ficar pelo menos aí 1 ano e pouco para você poder progredir para o semiaberto, para depois ir para um aberto. Então isso é um complicador que a gente tem que levar em consideração nesse processo. Isso é a verdade e isso já dá medo. Ninguém quer ficar 1 ano e pouco preso no regime fechado. Esse medo que você vai acabar gerando quando falar daquele desenrolar do processo, ele vai estar subindo numa escala e vai ser esse medo que vai fazer ele fechar o contrato. Por quê? Porque na sequência do medo vem a esperança. Você vai dizer para ele, olha, você pode pegar até 12 anos, isso aqui se você pegar até mais de 8 anos, isso vai gerar para você um problema. Mas a gente vai trabalhar no meu escritório, ou eu vou trabalhar, para que isso não aconteça. Tá? Eu já olhei para o que você falou, eu já enxerguei vários detalhes e não tem como você não enxergar vários detalhes, não é mentira. A pessoa está presa. E só pelo fato dela estar presa, normalmente você já tem nisso um detalhe. A pessoa, para ser presa, ela tem que se enquadrar no 312. Se não está no 312, não tem que estar preso. Então a pessoa está falando, não, ele está preso, mas ele é um crime econômico, é um crime que não tem nada, que não gera perigo para ninguém. Ele está preso. Isso já é o suficiente para você poder dizer para esse cliente com propriedade, olha, eu já enxerguei nesse caso alguns detalhes, eu já te expliquei algumas coisas a respeito desse processo. Então, comigo, você percebeu que você vai ter mais chance de ter um resultado mais positivo. Você não vai prometer o resultado, você vai falar de chances do resultado, tá? Você vai ter chance de ter um resultado mais positivo. Se você apresentou naquele começo resultados de outros processos, vai puxar isso de novo, vai dizer para ele, ó, depois que o medo subiu, você vai baixar o medo com a esperança. Depois que, eu sei que é complicado, eu sei que o senhor está numa situação complicada, mas eu não posso garantir para o senhor que resultados anteriores vão gerar resultados posteriores, mas o senhor viu, eu já mostrei para o senhor, eu já tive casos parecidos que tiveram resultados positivos. Ou você vai dizer, não, eu estudo muito essa situação, eu defendo meus clientes com muita garra e por isso eu tenho certeza que comigo o senhor vai ter uma chance de não alcançar esse resultado que pode ser ruim. A gente tem que trabalhar com a pior das hipóteses, mas a pior das hipóteses não significa que vai ser o que vai acontecer. Então, o ponto do atendimento é você trabalhar com um misto de emoção, numa forma que eu recomendo que você faça com medo e com a posterior esperança. A esperança é a sua capacidade, a autoridade que você demonstrou naquele momento anterior. Percebam que isso aqui não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que eu estou cuspindo para vocês à toa. É uma coisa pensada, organizada, ela segue uma sequência, você não pode inverter as sequências, senão você não vai alcançar esse resultado. Para você chegar agora, e depois que você subiu o grau do medo, você passar para a lógica da esperança, antes, no momento em que eu disse para você falar sobre o processo e passar sobre suas teses, isso já tem que ter ficado consubstanciado na cabeça do seu cliente. Percebam isso, por favor. Você cria essa autoridade, você depois vai falar para ele a respeito dos detalhes que são muito ruins do processo, para gerar o medo, e depois vai falar de novo da esperança, para você voltar e fazer esse misto, para você conseguir fechar o seu contrato, e, por último, ao final, acabando, depois que você fez tudo isso, aí você passa o preço. Aí, é só aí que você passa o preço. A ordem de um atendimento de advogado é primeiro valor profissional, depois preço. Primeiro você passa o seu valor enquanto profissional e depois você passa o seu preço. Por quê? O seu valor profissional tem que ser algo que está muito fixo na cabeça daquele cliente. Se por acaso ele não está fixo na cabeça do cliente, você não vai conseguir fechar esse contrato, tá? Deixa eu só ver uma pergunta que foi feita aqui. Entre a marcação e o atendimento, como se defender de outro advogado que atende e fala tudo pelo WhatsApp. Já puxando esse gancho do WhatsApp, primeiro que a gente não tem que se defender de outro advogado, tá? Deixa aí. Se o cliente ele vai por esse motivo, não é um cliente que você deveria pegar. É um cliente que você vai ter um problema futuro. Se o cliente fica com você sem você ter autoridade, você vai ter uma vantagem.
o dinheiro que vai entrar para você no começo. Mas você vai ter uma desvantagem muito grande. Esse é o cliente que ele vai ser uma propaganda negativa para você extrema. Por quê? Se você conseguiu a absolvição total de todas as dinâmicas dele, ótimo, beleza, ele vai ficar feliz e ele vai falar bem de você. Se ele achou que você ia conseguir uma absolvição e você conseguiu só uma redução de pena, que era o máximo possível naquele caso, o que esse cliente vai fazer? Ele vai falar muito mal de você. E ele vai dizer, o peso do argumento dele vai ser o seguinte: mas também fui querer pagar barato, mas também fui querer pegar um advogado inexperiente, mas também eu realmente não acreditei o cliente, não acreditei naquele cara, fui querer contratar porque o preço dele era mais barato. Aí você vai sair extremamente queimado, tá? O doutor falou que ele sempre deixa o cliente perguntar o preço. Eu gosto quando isso acontece também, mas é que eu não sei se é minha experiência, mas o cliente, para mim, ele pergunta o preço do começo ao fim. Então, no meio do caminho, o cliente está perguntando o preço, e eu não falo. Eu vou falando do resto, para a gente chegar no preço apenas no final. Deixa eu virar aqui, essa desgrama aqui, que eu virei sem querer. Deixa eu virar o computador aqui, que eu agora não sei como é que eu desvio essa praga aqui. Ai. Aqui. Virando. Voltei. Desculpa, pessoal, apertei o botão. Eu não sei como que eu apertei esse botão, mas tudo bem. Eu ia apertar aqui embaixo e eu acabei virando a tela. Deixa eu ver uma pergunta que foi feita. Como agir quando o cliente diz que ainda está apenas fazendo orçamentos, que visitará outros advogados? Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que você agiria se ele não tivesse apenas fazendo orçamentos. Porque isso é uma desculpa, tá? Se o cliente ele falou para você que está muito caro, a possibilidade de isso ser verdade é muito baixa. Normalmente significa eu não achei autoridade suficiente em você. Então o cliente está falando que ele está fazendo orçamentos, apenas que ele vai consultar outros advogados. Ele está te dizendo isso por quê? Porque ele quer embasar uma não contratação. Tá? Ele quer embasar para você um motivo para não te contratar depois, para você não ficar... Porque as pessoas querem uma relação positiva entre elas. Então elas não querem que você fique mal com ela porque por acaso ela não quis te contratar. Então ela está querendo embasar. Se você fizer um bom atendimento, respeitar essa dinâmica e essa pessoa efetivamente ela não estiver ali querendo só te absorver e ela estava pensando efetivamente em te contratar, ela vai te contratar e não vai procurar ninguém. Tá? Ela não vai procurar absolutamente ninguém. Tá? Não se preocupe em relação a isso. Vou fazer, antes da gente encerrar, caso alguém tenha mais uma pergunta, pessoal, aproveitem agora para fazer, porque a gente tem mais um pouco mais de 10 minutinhos. Eu vou pegar o gancho daquela questão do contato do WhatsApp e vou aproveitar e falar de mais uma questão de atendimento, tá? E como eu disse para vocês, o treinamento criminalista de sucesso ele tem um módulo a respeito de cliente, basicamente, e eu falo de várias coisas relacionadas ao atendimento. O atendimento que é feito para pessoa que você não conhece, atendimento que é feito para pessoa que já veio indicada e o atendimento feito por telefone, tá? Inclusive, quem quiser conhecer, o link está na bio, tá? criminalistadesucesso.com.br, você vê lá, as inscrições estão abertas e as vagas estão quase encerradas. Mas voltando, o atendimento pelo telefone e WhatsApp. Primeiro, evite. Ah, Marlon, eu tenho que ser radical, eu não atendo, eu não passo o preço pelo WhatsApp? Não é uma questão de radicalismo. É uma questão de que, por telefone e WhatsApp, você não consegue fazer essa escala, tá? Você não consegue fazer essa escala de emoções num contato via escrito WhatsApp, tá? Então não tem como. Então você tem que evitar ao máximo. Segundo, a pessoa que está querendo pelo WhatsApp e ela não quer conversar com você pessoalmente, ela não quer te contratar, tá? Ela só quer ter uma base de preço. Então não passe o preço para ela. Quando que você fará um atendimento pelo WhatsApp ou por telefone? Quando o seu cliente não tiver como fisicamente estar com você. Fisicamente. Ou seja, eu tenho clientes, por exemplo, que me contrataram sem nunca ter me visto. Eu tenho um cliente que me contratou agora no final do ano passado, ele é de Florianópolis. Ele me contratou por causa do meu marketing digital. Ele me viu pela internet, pelo Google, inclusive. Esse cara, ele me viu pelo marketing digital, gostou do que ele viu, e ele me liga. Eu não tenho como falar, não, vem aqui no meu escritório, vem de Florianópolis para cá no meu escritório, porque também é apelação, né? Aí você faz o atendimento por telefone, mas não tente não faz pelo WhatsApp, faz pelo telefone. Pega o teu telefone e liga pro cara. Fala, ó, queria que você me contasse. Durante o seu contato telefônico, não vai ser a mesma coisa do que pessoalmente, mas você tem que tentar passar por toda a escala que eu disse.
pedir para ele contar sobre o caso, se apresentar e tentar mostrar a autoridade de alguma forma, depois você passar estratégias processuais dentro desse misto de emoções para depois você passar o preço. Segue essa mesma linha. Só que o cara que vai te mandar um WhatsApp perguntando qual que é o preço para você me tirar da cadeia, esse cara não está querendo te contratar. Você vai dizer para ele o seguinte: olha, eu não passo preços por telefone, eu não passo preços pelo WhatsApp, então a gente tem que marcar um horário. Ah, mas eu tô preso. Tudo bem, manda um familiar vir falar comigo aqui, ou a gente marca e eu vou aí ao presídio conversar com você. Mas se o cara tá em outra cidade, aí não tem jeito. A pergunta do Dr. Marcos: a videochamada poderia ser uma alternativa? Poderia, eu ainda acho que não é o mesmo impacto do que você está pessoalmente. Tá? O telefone ou a videochamada não é o mesmo impacto que você está pessoalmente. O cuidado que você tem que ter em relação a essa videochamada é porque normalmente esses clientes, pelo menos a experiência que eu tenho, eles não ligam para você em horário comercial. Então aí você vai fazer uma videochamada com o cara na sua casa, às vezes está meio bagunçado, você não vai passar uma boa impressão com o fundo que está aparecendo naquela videochamada, às vezes é melhor você falar só por telefone. Mas se você está na sua casa e você tem um escritório, tem um local que vai passar uma impressão bacana, você vai atender de camiseta e falar assim: ó, desculpa pela camiseta que eu estou em casa, estou aqui no meu escritório, e você já vai usar aquele seu fundo para passar um pouco de autoridade. Isso tudo tem que ser pensado. Tudo vai ter que passar a autoridade. Como que você está vestido, como que você fez a marcação, o fato de você não ter se atrasado, como que funciona o seu escritório, como que é o seu atendimento, tudo vai servir para passar a autoridade. Então a videochamada pode ser uma alternativa sim, mas ela só tem que ser usada também nesses casos da pessoa que está distante. Tá? Em relação a como que é feita a minha apresentação, tá? Vou falar da minha apresentação. Eu falo para o cliente no final daquela que ele termina o contato, eu falo: ó, isso para pessoa desconhecida, tá? Pessoa que não veio por uma indicação de alguém ou de um resultado. Hoje em dia, sinceramente, eu tenho muito poucos desse tipo de cliente que não vem que vem do além, que o cara brota aqui no escritório do nada, me liga porque achou meu telefone ou não me fala que veio indicado por alguém. Então, assim que termina ele contar o caso, eu falo: então, eu entendi seu caso, eu já estou começando a conjecturar algumas coisas, mas é bom esclarecer para o senhor alguns pontos. Primeiro, eu sou advogado criminalista, eu só faço isso, tá? Então, caso o senhor tenha alguma coisa que não seja de direito penal, eu não vou poder lhe atender. Eu peço desculpas para o senhor, mas eu sou apenas criminalista, eu sou um criminalista puro. E segundo, eu faço isso há 10 anos, tá? Agora mais. Então, eu ia tentando criar autoridade com essa questão do tempo também. Então, eu falava para a pessoa antes: eu faço isso há quase 10 anos. Aí depois eu passei a falar: eu faço isso há mais de 10 anos, entendeu? 10 anos em um dia é mais que 10 anos. Então eu não preciso falar pro cara: não, eu faço só 11 anos, ou 12, como é o meu caso agora. Eu faço, não, há mais de 10 anos. É uma questão de você usar as palavras corretas. Então eu estava com 8, 9 anos e falava: ó, já faz quase 10 anos que eu faço só isso. Isso tudo vai mostrando autoridade. E aí, como eu disse na apresentação, aí que caso alguém não tenha assistido, é só rever a live, vai ficar disponível por 24 horas. E eu vou salvá-la e vou colocar no YouTube também. Você vai dizer para a pessoa aquela questão de que as coisas que vão trazer a sua autoridade, ou seja, os resultados, ou as suas publicações, ou algo do tipo, tá bom? Deixa eu ver que acho que tem mais uma pergunta aqui. Se é importante enrolar, demorar, enquanto o cliente espera para demonstrar a escassez. De forma alguma, eu disse isso no começo, atraso de jeito nenhum. A escassez você mostra antes de atender. Escassez, pessoal, para quem não entende desses termos, a escassez tudo que é escasso é bom, tudo que é demais sobra, tá? Então ouro é caro porque é escasso, diamante é caro porque é escasso, alumínio é barato hoje em dia porque qualquer fábrica fabrica. Então o que é escasso, as pessoas querem mais. Você não quer uma Ferrari porque você vê 10 mil Ferraris por dia, você quer uma Ferrari porque ela é escassa. E você tem que ser escasso. É que aí tem que ter uma noção de nós como advogados criminalistas, porque às vezes a pessoa está presa. Aí a pessoa está presa, não tem muito como você mostrar a escassez, porque você vai atender o quanto antes para você tentar resolver o problema rápido. Mas está falando de um processo, cara, não, olha aqui, eu vou ser processado, ou algo do tipo, você vai falar para ele: olha, infelizmente hoje eu não tenho horário para atender o senhor, eu vou ter horário para atender o senhor só no dia tal. Por quê? Porque você está mostrando para ele que você não é
não é disponível o tempo todo. Disponibilidade demais estraga. Você está mostrando a sua escassez. Mas quando você já marcou, você jamais atrasa para essa pessoa, porque se não mostra escassez, como eu disse, isso acaba mostrando desorganização, tá? A indicação da doutora aqui do livro Armas da Persuasão é muito boa. Também o livro chamado Objeções também é muito bom, porque às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro, na verdade é uma objeção. E você vai ter que trabalhar essa objeção, tá? Eu vou evitar responder perguntas que não sejam relacionadas ao atendimento, tá? Se você colocou uma placa de advogado criminal, isso pode prejudicar? Não, de forma alguma, tá? Não vai te prejudicar. Se é uma pessoa que você percebe que é uma pessoa pública ou algo do tipo, não atenda no seu escritório, atenda num café, num restaurante ou algo do tipo. Isso resolve o seu problema. Doutor, é só uma dúvida, pode ser respondido de forma genérica, visando gerar autoridade ou sempre cobrar a consulta? Eu recomendo que você sempre cobre a sua consulta, tá? Até porque a pessoa dá mais valor quando não é gratuito. Pessoas não dão valor a coisas gratuitas, tá? Você entrega para a pessoa muito de graça, ela não vai valorizar de forma igual a uma pessoa que entregou muito menos do que você, mas cobrou por isso. Então, eu recomendo que você sempre cobre a consulta, tá bom? Pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Isso aqui é só uma pequena coisa, como eu disse, no treinamento Criminalista de Sucesso eu faço um módulo basicamente sobre clientes, então não tem como eu mexer e reduzir tanto assim para vocês. Inclusive, eu queria dizer que, relembrar para vocês que as inscrições de treinamento elas são abertas pouquíssimas vezes por ano, estão abertas e vão ficar abertas até provavelmente, eu acredito que até sábado no máximo encerrem todas as vagas pela escala que está indo, mas já está quase encerrando. Quem tiver interesse em fazer esse curso ou saber a respeito dele, o link está na bio. Então é www.criminalistasdesucesso.com.br. Eu recomendo que você assista o vídeo que tem lá inteiro para você efetivamente saber se aquilo é para você. Por quê? Porque o meu objetivo com aquilo não é ganhar dinheiro. Vocês veem que o valor de lá é um valor que não agrega para mim muito comparado com o que eu ganho na advocacia. É uma questão mais de ajudar e também fazer com que você se empenhe e você efetivamente se dedique àquele curso. Então eu quero saber se o curso é para você antes. E lembrando que, apesar de ter um valor lá, é oferecida para você uma garantia de 21 dias. Então, durante 21 dias, você vai assistir tudo que estiver disponível para você. E se por acaso você não gostou, não curtiu, não foi com a minha cara, achou que eu sou feio pra cacete, você manda um e-mailzinho lá e fala assim, não quero mais. E o dinheiro é totalmente devolvido para você, porque o meu objetivo é que você pegue aquilo e você efetivamente aplique, tá? Você aplique. Já tem pessoas aqui que estão inscritas, eu tenho que agradecer vocês que já estão inscritos, obrigado Marcos, obrigado a todos que se inscreveram, a partir da semana que vem vocês já começam a receber os módulos, tá? Muito obrigado a todo mundo, vou fazer o possível para colocar essa live o quanto antes disponível no YouTube, eu peço a gentileza que vocês, se puderem, compartilhem essa tela ou aqui, eu não sou que nem o João, que é mais desenrolado, que faz pose, mas tira uma foto dessa minha cara feia mesmo, compartilha, me marca lá, e marca, se possível, alguma pessoa que você acha que vai ser útil, porque esse tipo de falta de reserva de conhecimento que eu estou demonstrando aqui, eu duvido que você encontre. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai te passar um roteiro de atendimento pensando que você pode vir a ser um concorrente dele no futuro, tá bom? Muito obrigado para vocês, muito obrigado a todo mundo. Agora eu vou para casa porque eu tenho que ver a minha filhota, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite.